Olá, seja bem-vindo ao A Terra em Foco Mini Doc. Venha comigo nessa viagem desvendar as esferas da Terra. A Terra é composta por 4 esferas: a litosfera, biosfera, hidrosfera e atmosfera. As partes se relacionam umas com as outras, formando o todo, como num organismo vivo. A litosfera é a maior camada da Terra, possuindo mais de 6.000 quilômetros de profundidade. Essa camada é composta de rochas, terra e areia. A litosfera se divide em 4 partes. A crosta terrestre é a parte superficial. Como numa laranja, a crosta seria apenas a fina casca da Terra. A crosta continental vai de 0 a 70 quilômetros de profundidade. E a crosta oceânica é ainda mais fina, indo de 0 a 7 quilômetros de profundidade. Após sairmos da crosta, chegamos na descontinuidade de Mohorovičić, camada de transição entre a crosta e o manto. Na descontinuidade, encontramos rochas com distintas densidades. Essa mudança nas propriedades físicas das rochas demarca a fronteira entre uma camada e outra. Logo abaixo da descontinuidade, temos o manto, que se estende de 70 até 2.900 km de profundidade. No manto se encontram rochas derretidas pelo calor extremo. Chamamos esse material de magma. Descemos mais um pouco e encontramos outra camada de transição, a descontinuidade de Gutenberg. Abaixo dela, finalmente, temos o núcleo. O núcleo externo, composto por NiF, níquel e ferro derretidos. E no centro da Terra, envolvida pelo núcleo externo, o núcleo interno. As dimensões do núcleo externo vai de 2.900 até 5.100 km de profundidade, enquanto o núcleo interno possui profundidade de 5.100 a 6.700 km. O núcleo interno é composto de NiF sólido, devido às elevadíssimas pressões. A biosfera é a camada mais fininha da Terra, se desenvolvendo por cima da superfície da crosta. Possui a biodiversidade do planeta, compondo a vida da Terra, em diversas espécies de plantas, animais, fungos e etc. A hidrosfera é a camada de água da Terra, e sua principal massa são os oceanos, mas também temos os rios, lagos e etc. que compõem a hidrosfera. Sua maior profundidade se encontra no fundo do oceano, com 11 quilômetros de profundidade. A hidrosfera oceânica é a maior massa dessa esfera e se divide em 5 partes: zonas intertidal, nerítica, batial, abissal e radal. Confira as dimensões de cada zona oceânica no Mini-Doc Oceanos. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra do espaço sideral até a superfície. Possui 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada que nos encontramos. Ela vai de 0 a 12 km de altitude. Em seguida, temos a estratosfera, com 12 a 50 km. Logo no início da estratosfera, perto da divisa com a troposfera, temos a camada de ozônio, camada que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. É essa camada que deixa a superfície da Terra mais fresquinha, por isso que devemos protegê-la. A mesosfera está acima da estratosfera, indo de 50 a 80 km. Em seguida, a termosfera, com altitudes entre 80 e 500 km. E por fim, já em contato com o espaço, temos a exosfera,
indo de 500 a 1000 quilômetros de altitude. Toda a atmosfera possui 1000 quilômetros de altitude e possui importantíssimas funções de proteger a Terra de corpos celestes que se choca contra o planeta, os explodindo em pedaços menores, e também de proteger a Terra da incidência direta do Sol, amenizando a temperatura que chega à superfície, sendo como o grande filtro do planeta. A atmosfera possui diferentes temperaturas e pressões, de acordo com a altitude que nos encontramos. Como em um organismo vivo, as esferas se relacionam, promovendo o funcionamento da Terra. Um exemplo é a terra e areia da litosfera alimentar a biosfera, com ricos minerais, o que ajuda a biosfera a se manter viva, além de ser a base da biosfera. Uma esfera de vida fortalecida pela esfera rochosa. Produz umidade e essa umidade é carregada pela atmosfera, sendo distribuída por regiões distantes. A umidade cai em forma de chuva, alimentando a hidrosfera, litosfera e a biosfera. Outro exemplo de interação entre as esferas é a ação da atmosfera, que contribui na determinação da direção que as correntes marítimas da hidrosfera irá seguir. Como vocês podem ver, as esferas da Terra estão todas conectadas em constante interação. Estou aqui com uma laranja que representa nosso planeta Terra. Como a laranja, nosso planeta ele possui essa fininha casca que seria a nossa crosta terrestre, onde vivemos, onde diversas formas de vida vivem, e tudo que conhecemos se concentra nessa parte colorida da casquinha. Então toda essa massa da fruta a gente desconhece. Essa parte branca seria a descontinuidade de Mohorovičić, que demarca a fronteira entre a crosta e o manto. E eu até fiz um furinho aqui, lá embaixo, a massa da fruta aqui, seria o manto, né? E lá no meio seria o núcleo, bem no meio, aqui por dentro da laranja.